E aí, pessoal, almocei, né? E voltei agora, né? Depois do almoço, uma sobremesa de maçã. E agora vamos continuar aqui nossos estudos, né? Na primeira parte do direito constitucional, hoje nós estudamos sobre as normas, né? Nós estamos vendo as normas constitucionais, nós estudamos a norma de eficácia plena. Agora nós vamos para a definição da norma de eficácia contida, tá bom? Olha só. Segundo a doutrina, são aquelas que também estão aptas para a produção de seus plenos efeitos, desde a promulgação da Constituição. Então a aplicabilidade é imediata, mas que pode vir a ser restringidas, tá? O direito nela previsto é imediatamente exercitável, com simples promulgação da Constituição, independentemente da edição de qualquer complemento normativo. Todavia, tal exercício poderá ser restringido no futuro. São por isso normas dotadas de aplicabilidade imediata, direta e não integral, né? A plena ela tem uma aplicabilidade integral, tá certo? Então vamos lá. Imediata, pois estar apta a produzir efeitos imediatos como com a simples promulgação da Constituição. Direta, pois não depende de nenhuma norma regulamentadora para a produção dos efeitos. Mas possivelmente não integral, pois estão sujeitas à imposição de restrições. Como que é isso? Olha só. Norma de eficácia contida. Então é assim. São aquelas em que o legislador, o legislador constituinte, regulou suficientemente os interesses relativos a determinada matéria, mas deixou margem à atuação restritiva por parte da competência discricionária do poder político, né, do poder público, aliás, nos termos da lei estabelecer ou nos termos de conceitos gerais nelas enunciados. É muito importante ainda frisar que a atuação do legislador restringindo o direito previsto na norma de eficácia contida não é obrigatória. A Constituição não exige a edição de um complemento normativo, pois ele não é necessário para o dispositivo constitucional produzir todos os seus efeitos. A atuação posterior e restritiva do legislador é, portanto, facultativa. Ele não está obrigado a editar a lei, né, que vai restringir o direito, mas poderá fazê-lo se assim o desejar. Isso no caso da aplicabilidade contida, né? Então, o que acontece? Quando, por exemplo, aqui, ó, para exemplificar, pensamos no artigo 5º, que cai muito em todas as provas, né? O inciso 13, né, da Constituição, que ele diz o quê? Que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendida às qualificações profissionais que a lei estabelecer. Por exemplo, no meu caso, né, é livre a profissão, né, é livre o trabalho, qualquer trabalho. Mas, por exemplo, como advogada, eu só posso exercer a profissão de advogada se tiver, como existe já a lei que estabeleceu que para eu ser advogada, eu tenho que ter a OAB. Então, isso é uma restrição. Então, não é qualquer pessoa que faz o curso de Direito que vai ser advogado. Então, para ser advogado, tem que ter a OAB. Então, essa é uma forma que a lei restringe, né, no caso, a aplicabilidade, né, da norma. Então, não é integral. Por que não é integral? Porque, embora seja livre o exercício de qualquer trabalho, o trabalho de advogado precisa passar na prova da OAB. Então, isso é uma restrição, tá bom? Então, vamos lá, mais um. Agora, outro exemplo do artigo 5º,
inciso 58 da Constituição, segundo o qual o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Bom, aqui que acontece? O que diz assim, que realmente a pessoa que estiver documentada, ela não precisa realmente, ela não será submetida à identificação criminal, certo? Mas, por exemplo, o que acontece, né, a lei, ela coloca que assim, que tem que estar com um documento válido, né? O documento tem que estar legível, certo? Porque se não tiver, essa pessoa vai ter que se submeter, entendeu? A identificação criminal. Porque o documento dela não está realmente condizente com a realidade, né? Então, aí acaba a lei restringindo se tiver algum problema no documento dessa pessoa, que realmente não tem como reconhecer que aquele civil que está com aquele documento é ele mesmo, ou é aquela idade que está lá no documento, entendeu? Agora vamos lá, tem alguns exemplos aqui, ó. Vejamos agora alguns outros artigos da Constituição, sem pretensão de exaustão do tema. Consagramos na doutrina e na jurisprudência, né, consagrados no STF, como sendo norma de eficácia contida. Acho que assim, a eficácia contida e a eficácia limitada, eu acho que eu, pelo menos, tenho mais dificuldade de reconhecer, porque eu confundo um pouco, mas vamos lá. Ó, artigo 5º, inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se a invocar para eximir-se da obrigação legal a todos impostos e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Então, aqui assim, essa lei ela já tem aplicabilidade. Mas se uma lei restringir alguma situação, dizer que só pode entrar durante o dia, que só pode fazer homens ou mulheres, então tá restringindo, né? Então, isso é o que eu consigo entender. Por exemplo, o artigo 5º, inciso 15. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Então, assim, é livre. Se a lei não disser nada, se o legislador não fizer nada, não disser nada, pronto, tá? A lei a gente já pode entrar e sair, permanecer. Agora, a lei pode falar que em tempo de guerra não pode, só em tempo de paz, né? Em tempo de paz aqui que está falando. Mas a lei pode falar... se você for de um estado para outro, você tem que pagar pedágio, sei lá, né? A lei vai dizer alguma coisa. Se não disser nada, isso daqui já tem aplicabilidade, tá? Artigo 5º, inciso 25. No caso de eminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Então, olha só, aqui já não tem uma lei, mas existe uma possibilidade que se tiver dano, se não tiver dano, não vai ter essa indenização, né? É uma coisa que assim, que vai, se tiver dano, tem uma observação ali, que tem que realmente indenizar, tá? Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização pública ou reprodução de suas obras, transmissíveis aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Realmente, existe uma lei que fixa o tempo. Se não existisse essa lei, não tinha como dizer quanto tempo, então ia ser indefinido, né? Mas existe uma lei que realmente diz quanto tempo, né? Que o herdeiro... realmente ele vai poder utilizar, né, a publicação e a reprodução das obras, tá? Você não lembra agora. Artigo 5º, inciso 23. Todos têm direito de receber dos órgãos públicos informações
de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvada aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Olha só, aqui não diz igual aquele, os outros falam que quando a lei se fixar, como que tem outro aqui que fala fixação da lei, deixa eu ver, se houver dona a gente já viu, né? Pelo tempo que a lei fixar. Então aqui não fala isso, mas fala que é ressalvada aquelas cujo sigilo. Então quer dizer, tudo todos têm direito a receber dos órgãos por informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, né? Mas tem algumas coisas que tem sigilo. Por exemplo, tem alguns... Você pode ir no cartório e você pode pedir uma certidão de casamento de qualquer pessoa. O cartório vai te entregar isso. Tem processos que são públicos. Tem outros que ele tem sigilo. Então, isso é uma restrição, né? Algumas coisas a gente não pode ter possibilidade de... Mas se não tiver nenhum sigilo, se nada tiver sigilo, tudo a gente pode ver. A gente realmente a gente pode receber, tá? Agora, o que tem sigilo, aí já não dá, né? É verdade a cassação de direitos políticos, não pode ser cassado direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de recusa de cumprir a obrigação a todos imposta ou prestação alternativa nos termos do artigo 5º, inciso 8º. Aqui também é uma lei que, assim, o que está falando? Que, assim, tudo bem, é vedado, não pode, né? Se cassar, se tiver alguma cassação de direito, tem um problema. Agora, a perda e a suspensão pode sim. Mas, olha só, está falando que, assim, que existe, que a pessoa tem que cumprir. Porque tem a obrigação imposta, prestação alternativa nos termos da lei. Aqui ele falou nos termos do artigo, é uma lei, né? O artigo 5º, inciso 8º é a lei, o artigo da Constituição que é uma lei, né? Artigo 37.1. Administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá ao princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. E também o seguinte, veja que lá quando a gente estava na aplicabilidade plena, a gente viu nesse artigo aqui a gente viu o inciso 3, né? Agora aqui a gente está vendo 1, por quê? Porque cargos, empregos são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, entendeu? Então eu só posso participar de um concurso e de um cargo aqui se precisar de ser de advogado. A lei vai dizer que precisa daqueles requisitos, né? Ser advogada, ter a OAB, né? E aí aos estrangeiros na forma da lei. Então, assim, vai ter que ter uma lei, e já existe essa lei para dizer como que é que o estrangeiro pode ter cargos, tá bom? Importante, vamos ver o que está importante no que se refere ao acesso estrangeiro, aos cargos e empregos. A jurisprudência entende que esse trecho da norma tem eficácia limitada, pois depende da regulamentação para produzir efeitos. Verdade, olha só. Aqui, esse último trecho, eu concordo. O primeiro trecho lá não, os requisitos estabelecidos em lei já realmente é contida, mas na forma da lei, quer dizer, vai ter que criar a lei. E aí é limitado, concordo. Artigo 170. O parágrafo único diz que é assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos, salvo nos casos previstos em lei, certo? Então, se tiver alguns casos previstos em lei, que vai dizer que é assegurado o exercício, mas vai dizer em que circunstâncias, em que possibilidade, né? Então, destaca por fim que as restrições às normas de eficácia contida poderão ser impostas por lei, tá vendo?
por lei. Exemplo foi do artigo 5º, inciso 3º, né, que a Constituição que prevê as restrições do exercício do trabalho, que eu comentei lá, por outras normas da Constituição, o artigo 139, que impõe restrições ao exercício de certos direitos fundamentais durante o período de estado de sítio, por conceitos éticos jurídicos, geralmente pacificado na comunidade jurídica e por isso acatados, né? No caso aqui, o exemplo é o artigo 5º, inciso 25 da Constituição, em que o conceito de iminente perigo público atual deve ser, mas atua como uma restrição imposta ao poder do Estado de requisitar a propriedade particular. Então, assim, e aí é por um conceito ético-jurídico. Se existe um eminente perigo, acontece um acidente, e aí precisa daquela casa que está ali perto, para poder colocar as pessoas lá, se a equipe médica ficar lá, o corpo de bombeiro, sei lá. Então, existe... então, vai ter, sei lá, uma guerra e tem perto de fronteira, sei lá, estou dando aqui exemplo. Que a casa, né, no caso, em caso de pode requisitar a minha casa, de repente se acontece alguma coisa aqui na rua, e o Estado, a prefeitura, né, o ente público, chegar aqui e achar que a minha casa é a casa que está mais próxima de que eles podem realmente precisam utilizar, porque é a primeira aqui da saída aqui do condomínio, eles vão requisitar. E aí eles vão requisitar e eu vou deixar para mim. Agora, se tiver dano, aí eles vão depois indenizar, tá bom? Vamos lá. É interessante sublinhar esse ponto, pois os alunos em geral pensam somente nas restrições estabelecidas em lei. É verdade. Quando, na verdade, elas podem ser descritas em outras normas constitucionais ou até mesmo em conceitos ético-jurídicos. Outro detalhe, parece-me claro que nossa banca cobrará com indiscutível ênfase normas constitucionais de eficácia contínua, nas quais a restrição é estabelecida em lei. Todavia, não custa conhecer as demais, preparando-se mais adequadamente para as questões futuras, com certeza, né? Bom, vamos finalizar esse estudo das normas de eficácia contida, sugerindo uma questão. Vamos ver como é que está essa questão, né? Em outro momento, eu fiz essa questão, não foi hoje. Em outro momento que eu estava estudando, eu acertei. Vamos ver agora, né? Vamos ver aqui. O artigo 5º, inciso 13 da Constituição Federal de 88, assegura ser livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Com base nisso, o Estatuto da Ordem do Advogado do Brasil estabelece que, para exercer a advocacia, é necessária a aprovação do exame da ordem. A norma constitucional mencionada, portanto, é de eficácia contida. Certo? Bora ver essa outra questão aqui. Essa daqui já tem o gabarito, mas vamos lá. A norma constitucional que assegura o livre exercício de qualquer atividade oficial, ofício é exemplo de norma contida, tá certo. O que mais? Considerando a aplicabilidade das normas constitucionais do referido preceito constitucional, se extrai uma norma. Vamos ver. Vamos ver aqui, não? Tem que ler. De acordo com o artigo 5º, inciso 58 da Constituição de 88, o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Vamos lá. Então é contida também, né, gente? Porque tá aqui, tá? Tá fácil. Contida. Já tá aqui. A resposta tá certa. Bora ver. Olha, esse aqui em outro momento eu fiz errada, pessoal. Bora ver se agora a gente acerta. De acordo com o artigo 58 da Constituição, o civilmente identificado não será submetido a identificação salvo, né? Considerando os aspectos afetos à supremacia e à aplicabilidade das normas constitucionais a partir da interpretação do referido preceito, contém-se
uma norma constitucional de eficácia. Bom, aqui é de eficácia contida. Aplicabilidade imediata. Teria que ser essa. Por que eu errei? Então tem alguma coisa errada. Dessa vez eu acertei, gente. Então, a outra vez eu errei mesmo. Pensei que eu ia errar de novo, mas tava na cara, né? Que esse daqui... Bom, não tá muito na cara não, a gente esquece. De acordo com o artigo 5º, inciso 13 da Constituição da República, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Edinaldo e Túlio, estudantes de direito, travaram intenso debate a respeito da natureza da norma constitucional delineada a partir desse preceito normativo. À luz da narrativa anterior, é correto afirmar que o referido preceito normativo se obtém uma norma de eficácia contida, né, gente? Porque, assim, de eficácia plena não é, de aplicabilidade programática não é, porque ela tem uma aplicabilidade indireta, não é, indireta, imediata não é, porque isso aqui é a limitada, plena não é, programática não é, então eu vou nessa daqui, gente. Acertamos, certo? Agora, nós temos aqui a aplicabilidade das normas constitucionais, a classificação de José Afonso. Vamos ver, então, agora, nós temos aqui a classificação de eficácia limitada. Vou tomar uma água. Que aí eu acho que dá pra gente continuar. Vamos ver. Agora nós vamos falar sobre a análise da norma de eficácia limitada. Segundo a doutrina e o STF, são aquelas que só produzem seus plenos efeitos depois da exigida regulamentação normativa ser apresentada. Elas asseguram determinado direito, mas este não poderá ser exercido enquanto não for regulamentado pelo legislador ordinário. Enquanto não for expedida a regulamentação, o exercício do direito permanece impedido. São, por isso, dotadas de aplicabilidade imediata, pois somente produzem seus efeitos essencial ulteriormente depois da regulamentação por lei, indireta, porque não asseguram diretamente o exercício do direito, dependendo de norma regulamentadora para tal, e reduzida, eis que, com a promulgação da Constituição, sua eficácia não é plena e completa, ela só possui os citados efeitos positivos e negativos, apresentados no início desse item, que seria, no caso, o que acontece no item negativo. Se tiver uma lei que vá contra um artigo, mesmo que esse artigo da Constituição ele só tenha aplicabilidade imediata, indireta e reduzida, aquela lei ela vai ser inconstitucional. Por quê? Porque essa lei, mesmo ela tendo esse efeito, essa aplicabilidade reduzida, ela tem essa possibilidade de não deixar uma lei inconstitucional entrar, tá bom? Um outro ponto muito importante é reconhecer que as normas de eficácia limitada foram divididas pelo professor José Afonso da Silva em 2 grupos. A limitada, tá? Existe o grupo das definidoras de princípios institutivos, e que são organizativos, orgânicos, né, os princípios institutivos, e as definidoras de princípios programáticos. Vamos lá, se agora eu aprendo isso, gente, vamos lá. As normas de eficácia limitada é definidora de princípios institutivos, organizativos ou orgânicos, são aquelas nas quais o legislador constituinte traça esquemas gerais de estruturação e atribuições de órgãos ou entidades. Olha só, então,
Princípio institutivo, organizativo ou orgânicos. O legislador constituinte traça esquemas gerais de estruturação e atribuição de órgãos ou entidades para que o legislador ordinário os estruture posteriormente mediante lei. São exemplos: a lei disporá sobre a organização administrativa e judiciária dos territórios. Está no artigo 33. Então, quando ele fala que a lei disporá sobre a criação, estrutura e atribuições dos ministérios, né? No artigo 88. A lei regulará a organização e o funcionamento do Conselho de Defesa Nacional. A lei disporá sobre a Constituição, a investidura, jurisdição, competência, garantia e condições de exercício dos órgãos da Justiça do Trabalho. Então, assim, o que eu estou entendendo, o que eu entendo, porque assim, ó, quando eu falo assim, ó, definidora de princípios programáticos, na minha cabeça, se está falando programático, aqui, essa informação que a gente acabou de ler, para mim tem mais a ver com programa, mas não é, completamente contrário. Aqui tem a ver com organismo, com instituição, com alguma coisa mais de órgão, de organização, de funcionamento, né, que a lei vai dispor para uma criação, uma estrutura, alguma coisa assim, sobre a organização administrativa e judiciária dos territórios. Quer dizer, nós não temos território, mas se tiver território, realmente a lei tem que dispor sobre essa organização do território. Tá? Então, esses são a definidora de princípios institutivos. Vamos ver outro exemplo. O artigo 7, 21. Aviso prévio, proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo 30 dias nos termos da lei. Tá? Então, assim, o aviso prévio ele não pode ser menor do que 30 dias. Não pode dar um aviso prévio de 15 dias, vou te mandar embora e dar um aviso prévio de 15 dias. Não. Pode ser de 30 a partir de 30. Então, 30, 60, vou mandar você embora, mas eu vou te dar, o teu aviso vai ser de 60 dias. Ok, pode ser, tá? E aí a lei, já existe uma lei de 2011, que acontece que de 30 dias é acrescido mais 3 dias a cada ano de serviço, tá? Até o máximo de 60 dias, certo? 60 dias, fazendo um total de até 90 dias. Os 30 mais 60 dias, né? Porque a cada ano 3 dias, certo? Cada ano de serviço, ok? Então, já existe essa lei. Bom, vou finalizar com mais artigos consagrados de normas de eficácia limitada, declaratória de princípios institutivos. Porque mais ilustração são sempre bem-vindas, não é mesmo? Mas se né, gente? Quanto mais eu leio, mais eu aprendo. Eu deveria aprender muito mais, né? Mas enfim. O artigo 18, parágrafo 2º, ele fala que os territórios federais integram a União, certo? E sua criação, transformação em Estado ou reintegração a Estado de origem serão regulados em lei complementar. Então, para que um território federal, né, que ele pertence à União, ele integra a União, para que possa esse território ser transformado em Estado ou reintegrar ao Estado de origem, precisa de lei complementar, certo? Então, tem que ter a lei complementar. Vamos lá. O artigo 22 diz que a lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas e matérias relacionadas ao artigo 22, certo? Artigo 25, parágrafo 3º. Os estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesses comuns, tá? Que o Estado pode sim. Mas como que o Estado pode realmente instituir regiões metropolitanas? Mediante lei complementar, tá? Então, e ele pode sim, se for uma região que é constituída por agrupamento, com limites limítrofes, né?
Aí ele pode fazer isso para integrar, né, a organização e o planejamento, ele precisa ter o planejamento e a execução das funções públicas de interesse comum. Tá? Artigo 90. A lei regulará a organização e o funcionamento do Conselho da República. Existe o Conselho da República, né? E a lei regulará. Então, quando foi criado, esse artigo diz isso, né? Que a lei regulará. Então, tem que ter a lei para poder regular o Conselho da República, que já existe o Conselho, então já existe a lei, né? Tem lá toda a regulamentação. Artigo 102, parágrafo 1º. A arguição de descumprimento de preceito fundamental decorrente da Constituição será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal na forma da lei. Já existe a lei. Eu não lembro agora do número da lei, mas já existe a lei da ADPF, tá bom? Artigo 107, como existe a lei da ADIM, né? Artigo 107, parágrafo 1º. A lei disciplinará a remoção ou a permuta de juiz dos tribunais regionais federais e determinará sua jurisdição e sede. Artigo 109. Os juízes federais compete processar e julgar, inciso 6º, os crimes contra a organização do trabalho. Olha só, se tiver um crime de organização do trabalho e nos casos determinados por lei, contra o sistema financeiro e a ordem econômica financeira. A minha cabeça já tá assim, viu, gente? Pra falar a verdade, quando começa assim, eu já não sei mais o que eu tô... Bora lá. Calma, Nonata. Muita calma. Bora. Artigo 109. Lei poderá autorizar... Então, vamos pensar aqui. O artigo 107 diz que a lei disciplinará. Então, tem que criar a primeira lei para depois fazer, né? No caso, é uma permuta de juízes, disciplinar a remoção... então aqui precisa primeiro ter a lei para depois poder realmente ter essa remoção e a permuta de juiz. Ok. E os juízes federais competem julgar os crimes contra a organização do trabalho nos casos determinados em lei. Então existe a lei que diz quais são os casos que os juízes federais têm competência para julgar, tá bom? E também compete julgar também os crimes contra o sistema financeiro e a ordem econômica financeira. Tá? Então, os crimes contra o trabalho. Aí eu acho que no caso de trabalho escravo, né, que é um crime, artigo 109, a lei poderá autorizar que as causas de competência da Justiça Federal em que forem parte instituição de previdência social e segurado possam ser processadas e julgadas na Justiça Estadual, quando a comarca do domicílio do segurado não for sede de vara federal. Então, a lei poderá autorizar. Já existe, então, essa lei. Já foi criada a lei. No caso, já acontece isso. Então, se não tivesse criado a lei, só poderia acontecer se tivesse criado a lei. Isso. Lei complementar de explorar sobre a organização, ó. Essa daqui, ó, organização, já tá mais com orgânico, né? Órgão. Organização e competência dos tribunais. Artigo 120. A lei estadual poderá criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça, da Justiça Militar Estadual, constituída em primeiro grau pelo juiz de direito e pelos conselhos de justiça e em segundo grau pelo próprio Tribunal de Justiça e por Tribunal de Justiça Militar, nos estados em que o efetivo militar seja superior a 20 mil integrantes. Tá? Por exemplo, então para segundo grau, se tiver um estado tiver mais de 20 mil integrantes, né, do efetivo militar, pode ser criado, né, o próprio tribunal. Artigo 128, parágrafo 5º. Lei complementares da União dos Estados, cuja iniciativa é facultativa aos respectivos procuradores gerais, estabelecerão a organização das atribuições e do estatuto de cada Ministério Público. Nossa, parece que eu nunca li esse artigo aqui. Leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos procuradores gerais
Justiça? Estabelecerão a organização e as atribuições e os estatutos de cada Ministério Público, relativamente a seus membros. Procuradores do Ministério Público, gente. Artigo 131, Advocacia da União. Artigo 131, Advocacia Geral da União é a instituição que diretamente ou através de órgão vinculado representa a União judicial e extrajudicialmente, cabendo nos termos da lei complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria, assessoramento jurídico do Poder Executivo. Toda vez que eu vejo isso, eu lembro que no Poder Executivo agora, né, atual, não é bem assim, né? A Advocacia Geral da União atende todos os amigos, né, do presidente atual. Enfim, vamos lá. Sei lá, quem vai assistir essa aula pode ser a favor, né? Então, vou ficar quieta. Então, e aí o artigo 146 diz que cabe a lei complementar a alguma coisa. Então, ela então é limitada. Cabe a lei complementar definir o valor adicionado para fins disposto no artigo 58, parágrafo único 1. Vamos ver essa questão aqui, gente. Eu ainda não tinha feito essa questão, né? Vamos ver aqui. Vamos lá. De acordo com a Constituição Federal, é direito do trabalhador urbano e rural a participação nos lucros ou resultados, desvinculada da remuneração. Em relação à aplicabilidade das normas constitucionais, esse dispositivo constitucional classifica-se como norma constitucional limitada, porque para isso tem que ter aquela lei da participação dos lucros e resultados. Então vamos lá. Agora tem o seguinte: de eficácia contida não é, de eficácia plena não é, eficácia limitada tem duas, ó. Então vamos ver, ó. Eficácia limitada uma vez que depende de normatividade ulterior para completa incidência sobre os direitos tutelados. Bora ver agora a outra. Programática, pois limita-se a delimitar preceitos a ser cumpridos pelo poder público. Eu vou ficar com a B, gente. Sabe por quê? Porque para mim ela não é programática. Acho que é agora bugou. Porque olha só. Lá, princípios, órgão, né? Organismo. E programática, pois limita-se a delimitar preceitos a serem cumpridos pelo poder público. Eu vou colocar C. Por que me atrapalha nessa coisa, gente? Gente do céu, é sempre assim. E assim acontece nas provas, viu? Porque olha só, de eficácia limitada. Vamos lá, vamos ver aqui o que a professora vai falar. Olha só. Conforme preceitua o artigo 7º, inciso 11, são direitos dos trabalhadores urbanos, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, a participação dos lucros ou resultado, desvinculada da remuneração e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei. Observe que o dispositivo traz, no final, a seguinte expressão: conforme definido em lei. Dessa forma, trata-se de uma norma de eficácia limitada, até aí tudo bem, ou seja, que só produziria seus plenos efeitos depois de exigida a regulamentação ser editada. Ok. O direito já estava assegurado constitucionalmente, mas não podia ser exercido enquanto não fosse regulamentado pelo legislador ordinário. O que aconteceu com a edição da lei em 10, deve ser o quê? 2000, deve ser 10 de outubro de 2000, né? Então a letra B deve ser, portanto, assinalada. Por fim, note que a questão foi muito capciosa ao apresentar o dispositivo sem sua parte final, justamente aquela que diz conforme definido em lei. Tá.
Mas aqui, gente, o que é interessante, que o erro é aqui, ó. Não é programa, então não é um programa, ainda tem que acertar isso aqui. Então, quando diz que peraí, de eficácia limitada, uma vez que depende de normatividade ulterior para completa incidência sobre os interesses tutelados. Sim, mas isso aqui tá, gente, como é que isso daqui tem a ver com isso aqui? Olha só, definidora de princípio institutivo, organizativos ou orgânicos. E lá é exatamente a questão foi essa daqui, que não foi, e de princípio programático é uma outra coisa, mas tudo bem. A primeira, não consigo, viu? Sinceramente. A primeira, aí a primeira diz que é eficácia limitada, e a segunda diz programática, pois limita-se a delimitar preceito ser cumprido pelo poder público. Não, eu ainda pensei assim, que não era uma coisa a ser cumprida pelo poder público, né? Era só fazer a lei, tá bom. Foi, né? Vamos ver aqui. Normas constitucionais de eficácia limitada são aquelas que apresentam aplicabilidade indireta, imediata e reduzida. Até aqui tudo bem. Porque só incidem totalmente sobre esses interesses após uma normatividade ulterior que lhes desenvolva a aplicabilidade. Tá bom, eu concordo com ela. E ela tem que estar certa. Pronto. Certo, pessoal? Deixa eu ver o que é isso aqui. Na continuidade dos estudos. Ah, tá. Aqui, olha só. Então, dando continuidade ao nosso estudo, falemos agora das normas constitucionais de eficácia limitada definidora de princípios programáticos. Gente, é isso aqui que eu tenho que definir um ou outro. Para eu ver quando não for programático, é o outro. Porque olha só, então tá, mas usualmente intitulado como normas programáticas, princípios programáticos ou normas programáticas, são aquelas pelas quais o Constituinte, em vez de regular diretamente, em vez de regular direta e imediatamente determinados interesses, limitou-se a traçar princípios para serem cumpridos pelos órgãos. Ah, tá, pronto, já dá para eu aprender, porque olha só, para ser cumprido pelos órgãos legislativo, executivo, judiciário e administrativo. Então, programáticos, né, tem que ser para os órgãos legislativo, executivo, né, legislativo, executivo, jurisdicionais e administrativo. Tá. Ok, então tem que ser programas, agora vai ficar mais claro. Programas que tem que ser os órgãos do poder legislativo, executivo, jurisdicional e administrativo, tá bom? Bora lá. Perceba, portanto, que são aquelas normas que visam guiar, direcionar a atuação estatal por meio da instituição de programas de governo. Estabelecem metas objetivas a ser alcançadas e necessitam de edição de atos normativos e administrativos posteriores para realizarem os planos que prevêem. Como, por exemplo, pensemos no artigo 3º, que consagra os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Então, o artigo 3º constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Ok. Quais são esses objetivos? Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, bem como promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, certo? Então, nesse dispositivo, repare que temos planos de governo, metas a serem alcançadas, que depende de significativo reforço governamental, né, por meio de edição de leis, do estabelecimento de programas de governo para serem efetivamente implementadas. Para esse grupo de normas, podemos utilizar como outros exemplos os artigos 6, que são direitos sociais, educação, a saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social,
a proteção à maternidade e à infância, a assistência ao desamparado na forma desta Constituição. Tá? O artigo 7º, inciso 11, 20 e 27, diz que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visam a melhoria de sua condição social. Diferente daquele outro que também está no artigo 7, que fala que depende de lei para eles terem direito para eles terem direito. Cadê? Aqui, ó. Né, que, ó, tá vendo? É direito do trabalhador urbano e rural, a participação nos lucros e resultados. É diferente, né? Ter participação nos lucros de resultado é bem diferente dessa daqui de que outros que são direitos de trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visam a melhoria de sua condição social. Então, é diferente. É uma coisa que ainda o governo tem que criar, né? Agora, já vi a participação nos lucros e resultados desvinculados da remuneração e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa conforme definido em lei. Esse daqui é limitado, mas ele é princípio institutivo. Proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivo específico nos termos da lei. Princípio institutivo também. Proteção em face da autonomia, na face da lei, artigo 173. A lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise a dominação dos mercados e a eliminação da concorrência ao aumento arbitrário dos lucros. A saúde é direito de todos, dever do Estado, garantido mediante políticas públicas e econômicas que visa a reeducação do risco de saúde, a redução do risco de saúde e outros agravos, ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. O artigo 205 diz que a educação é um direito limitado, é uma aplicabilidade limitada à educação. Direito de todos, dever do Estado e da família, será promovida e incentivada a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação do trabalho. E é a norma programática, né? Porque depende do programa do governo, né? E também da família. Vamos ver o 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso à fonte de cultura nacional e apoiará o incentivo à valorização e difusão das manifestações culturais. O Estado, então isso aqui é um programa para o Estado fazer. Não, é o princípio programático. A lei estabelece incentivo para a produção e o conhecimento de bens e valores culturais. Programático. O Estado promoverá programa, incentivará o desenvolvimento científico, pesquisa, capacitação científica e tecnológica e inovação. Artigo 218. A lei apoiará a estimulação às empresas que investam em pesquisa, criação de tecnologia adequada aos países, ao país, formação e aperfeiçoamento de seus recursos humanos e que pratiquem sistemas de remuneração que assegure ao empregado desvinculado do salário e participação nos ganhos econômicos resultante da produtividade de seu trabalho. Artigo 200 é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, adolescente e ao jovem com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Lembre-se ainda que, segundo o STF, as circunstâncias de serem as normas dotadas de eficácia programada não autoriza a conversão dos preceitos nelas consagrados em promessas. Não quero atender agora. Promessas constitucionais inconsequentes, sob pena do poder público
fraudando justa expectativa nele depositadas pela coletiva, substituir de maneira ilegítima o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental, o que determina a própria lei fundamental do Estado. Ufa, gente. E aí tem questões. Bora lá? Vamos enfrentar essa questão. Essa questão já tá, a pessoa já fez, mas vamos ver se a gente vai. Sobre a eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais seguindo a classificação de José Afonso da Silva. As normas constitucionais declaratórias de princípios programáticos são consideradas normas de eficácia limitada, certo? Porquanto veiculam programas a serem implementados, princípios programáticos veiculam programas a serem implementados pelo Estado, visando a realização de fim social. Certinho. Bom, vamos concluir meus comentários teóricos acerca da classificação. Bora lá. Aplicabilidade da norma constitucional. Plena, olha, gente. Aqui é um resuminho, né? Plena. Aplicabilidade direta e imediata. Contida. Aplicabilidade direta, imediata e não integral, quer dizer, sujeita a restrições. Limitada quanto aos princípios institutivos e declaratória aos princípios programáticos. Tem aplicabilidade reduzida, tá bom? Vamos lá, vamos juntos fazer mais essa questão aqui. Os itens a seguir apresentam proporções normativas a respeito das eficácias das normas constitucionais. Da outra vez eu resolvi errado. Bora lá de novo. A lei disporá sobre a criação e a extinção de ministério e órgãos da administração pública. Gente, a lei disporá sobre a criação e extinção de ministério e órgãos da administração pública. A2, A1 acho que está certo. É direito dos trabalhadores urbanos, além de outros que viessem a melhoria de sua condição social, piso salarial proporcional, a extensão e a complexidade do trabalho. Cessado o estado de defesa ou o estado de sítio, cessarão também seus efeitos, sem prejuízo da responsabilidade pelos delitos cometidos por seus executores ou agentes. Bora lá. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Federal e os Institutos Autônomos. Tá, organização. Aí aqui diz o quê? Que são normas de eficácia limitada. Gente, agora eu tenho que buscar as limitadas. Tá? Limitadas. Então tá. A lei disporá sobre a criação e extinção de ministério e órgão. A1? O 2, vamos ver. É direito do trabalhador, além de outros, da sua condição social, piso salarial. A3 não é. E A4? Gente, não sei não. Vamos lá. Não sei nenhuma. A lei disporá sobre a criação e a extinção de ministérios e órgãos da administração pública. Órgão da administração pública a dispor sobre órgão. Então, eu acho que a 1 é. Direito do trabalhador, cessado o estado de defesa, se cessaram também seus direitos sem prejuízo da responsabilidade pelos cometidos por seus executores. A 3 não tem nada a ver assim, a 3. A 3 não parece nada que tem a ver. Será que é a 2 e a 4? É a A, gente. É a 1 e a 2. Errei de novo. Tá bom, vou continuar estudando, gente. Eu tenho que estudar isso aí pra acertar. Porque, pelo amor de Deus, a 1 e a 2. Então, a 2 é direito. Então, vamos lá. Vou ler o que a professora fala aqui. Pronto, vamos lá. Comece anotando as questões de atividades, são puramente doutrinárias. E para resolver, você tem que estar afiado no conhecimento de como as normas constitucionais podem ser classificadas. Claro. O item 1 trata do artigo 88, que é uma norma de eficácia limitada. Bom, vou ter que
talvez, pelo menos decorar os artigos, né? Ó, o item 2 menciona o artigo 7, que traz a norma que vai produzir plenos efeitos depois. Agora o item 3 menciona, por configura uma norma de eficácia direta e imediata, o 3. E o 4 é de eficácia plena, gente. 4 é de eficácia plena. Então, olha só, aqui é a eficácia plena. Boa mesmo, viu? Então, porque fala organização, aí eu já fico pensando, órgão, tá, mas não é, olha. Já existe, essa daqui é plena mesmo, olhando assim, né? E a terceira, ela é o que? A terceira também é plena? É plena, aplicabilidade plena. Eficácia direta e imediata. 3. Tá bom. Aí, gente, se cair essa questão em outra prova, vamos acertar, tá bom? Vamos ver essa aqui que também eu errei em outro momento. Pronto, já percebi que é essa matéria de aplicabilidade limitada que eu tenho dificuldades e que eu preciso realmente aceitar e estudar. Vamos ver isso aqui. Precisa o artigo 13, ó, o artigo 5º, inciso 13 da Constituição, que é contida, né? Agora vamos ver. Contida. Bom, ela é contida. Então, é livre o exercício de qualquer trabalho, profissão, contida. Okay? Seguido a classificação defensora que examina as normas sobre o prisma da eficácia. Ela é contida. Eficácia limitada não é contida e, portanto, produz seus efeitos, mas poderá ser restringida pela legislação infraconstitucional. Contida, portanto, produz seus efeitos somente quando for ditada uma lei. Não é quando foi ditada uma lei. Eu vou ficar com a B, gente. Contida e plena. Ainda não, gente. Vou ter que estudar essa matéria bem mesmo. Porque não estou muito bem acreditando, não. Vamos lá. Mas uma das classificações da norma constitucional quanto à sua aplicabilidade foi proposta, né, por José Afonso da Silva. Segundo a classificação deste autor, entende-se por norma constitucional de eficácia contida aquela que possui aplicabilidade direta e imediata, produzindo do autor os seus efeitos, os quais, no entanto, podem ser limitados por outra norma constitucional ou infraconstitucional. Direta, imediata e integral? Não, ela não é integral, porque a integral ela é a plena. Indireta e imediata. Não pode ser indireta e imediata. Direta e imediata, integral, não. Indireta e imediata, não. Vai ter que ser a primeira, né, gente? Limitada, restringida, é uma coisa limitada? Acertou, miserável! Miserável! Dispõe o artigo 18, parágrafo 2º da Constituição, os territórios federais integram a União e a sua criação, transformação em Estado ou reintegração do Estado de origem serão regulados por lei complementar. De acordo com a classificação da aplicabilidade da norma, a Constituição Federal ela é limitada, né, gente? Porque vai depender de uma lei para poder criar. É limitada. Então, existe o princípio constitutivo ou organizativo e existe o princípio programático. E aí, vamos ver, é um programa? Não é um programa, né, que vai criar. É institutivo e garante. Acertou! Tá indo, gente, tá indo. Fazendo questões a gente vai ver, né? De acordo com o artigo 5º, inciso 40 da Constituição, a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Considerando a classificação das normas constitucionais, é correto afirmar
que a interpretação deste texto conduz à conclusão de que estamos perante uma norma constitucional plena, porque já está falando que a lei não é plena. Plena aplicabilidade imediata. Programática não é, contida não é, tá? É plena, gente. Se não for, é. Bom, João, sentindo-se lesado em um direito fundamental, procurou seu advogado e solicitou que ingressasse com a ação judicial cabível. Após analisar a Constituição da República, o advogado constatou que uma das suas normas, apesar de dispor sobre o referido direito, permitia que ele fosse restringido pela lei, o que de fato ocorreu. Concluiu com isso que não houve qualquer lesão ao direito de João. Essa eu não tinha visto, gente, mas eu aceitei da outra vez, mas vamos ver aqui. Tá. Sob a ótica da aplicabilidade, a narrativa acima faz menção a uma norma constitucional de eficácia, então concluiu que isso não houve qualquer lesão ao direito de João. Então, após analisar, o advogado constatou que uma das suas normas, apesar de dispor sobre o referido direito, permitia que ele fosse restringido pela lei. Restringido pela lei. Se for restringido pela lei, é contida, né? Acertou, miserável! Essa daqui eu errei. Vamos lá. Acerca da aplicabilidade da interpretação das normas constitucionais, assinale a opção correta. O dispositivo constitucional que estabelece que a lei federal disporá sobre a utilização pelo governo, Distrito Federal, Polícia Militar de Corpo de Bombeiro, constitui exemplo de norma de eficácia limitada. Acho que é essa aqui, gente. Inexiste hierarquia entre normas constitucionais, salvo que respeita a cláusula, nada a ver. As normas constitucionais de eficácia contida são a probabilidade imediata e reduzida. Está errada. As normas de eficácia limitada são desprovidas de norma incapaz de produzir qualquer efeito, não, de acordo com o princípio da interpretação conforme a Constituição Soberana. Gente, eu vou colocar enxertamos de novo. Bora ver aqui. Determinado professor de direito constitucional explicou aos seus alunos que certas normas constitucionais, embora sejam capazes de produzir efeitos imediatos na realidade, dando ensejo ao surgimento do direito subjetivo, fazem referência à lei que pode reduzir o seu alcance com o estabelecimento, por exemplo, de certos requisitos a ser observado, considerando a eficácia das normas constitucionais. Quanto à aplicabilidade, é correto afirmar que o exemplo oferecido pelo professor é de uma norma, gente, contida, né? Acertou. Quanto à aplicabilidade das normas constitucionais, as normas de eficácia contida são aquelas que asseguram determinado direito que não poderá ser exercido enquanto não for regulamentado. Não, isso aqui são das normas limitadas, está errado. De acordo com o artigo 144, parágrafo 8º da Constituição, os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens. Isso parece uma coisa assim de programa, não é, gente? Conforme dispuser a lei, poderão constituir, não é? Poderão, então plena não é. É contida, delegada, eu vou colocar limitada. Acertou! E aqui, gente, são algumas questões que já tem as respostas, né? Ó, as respostas estão aqui, então não tem graça, né? Então, até que tem, né? Vamos ver assim, de acordo com o STF, o artigo da Constituição que assegura a gratuidade dos transportes coletivos urbanos aos maiores de 65 anos, se ele já é pleno e imediato, tá certo? É considerado norma de eficácia limitada do funcionário que pressupõe que a DP, Instituição Essencial, a Defensoria Pública, Instituição Oficial do Estado com bens personais,
É direito, é isso mesmo, limitada, tá certo. O último é errado, vamos ver. Disposição, o dispositivo que estabelece o... Não, era errado esse aqui, gente. É considerado norma de eficácia limitada. Não é? Norma de eficácia limitada, que princípio que é essencial. Não, claro que não é plena, né? Quer ver como ele é pleno? Tá vendo? Fixou no sentido limitada, não, depende da regulamentação para benefício, assim, não é autoaplicável. Isso porque fixou o entendimento no sentido que a sentença relativa ao órgão, norma plena, tá vendo? É plena. A última que seria, na Constituição Federal, o dispositivo que estabelece o acesso ao estrangeiro ao cargo é limitada. E aqui ele está falando que configura contida. Pronto, limitada. Essa não é não. Gente, eu cansei, tá? Eu vou fechar essa aula. E... gente, mas tem só duas questões, né? Que eu também já fiz, mas posso errar agora. Assinale a alternativa correta sobre a eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as normas constitucionais de conteúdo programático que vinculam diretrizes de publicação não possuem caráter coagente e vinculante. É errado. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a norma constitucional que reconhece o direito de greve do servidor é ilimitada, não, é limitada. Normas constitucionais de princípios institutivos são aquelas por meio das quais o legislador constitui, traça esquemas gerais de estruturas e atribuições de órgãos, entidade ou instituto para que o legislador ordinário os estude e define lei. Não é programas, né? Mandado de injunção é, portanto, um instrumento direto proveniente de normas. Eficácia contida não é limitada. Embora as normas constitucionais de eficácia tenham condições de produzir todos os seus efeitos, uma norma infraconstitucional poderá reduzir a sua abrangência. Eu vou ficar com a C, pessoal. Acertou. Aqui, vamos ver. Essa questão aqui fala o seguinte. Artigo 5º. Possivelmente identificado não será submetido a identificação salvo previsto em lei. Então tá. E aqui o oitavo. Brasília capital. Essa é plena. Então, a primeira, civilmente, compete à União instituir sobre plena, né? E grande fortuna nos termos da lei complementar. E aí, fala isso daqui para você. Quanto ao grau de eficácia, as normas constitucionais precedentes classificam as atribuições sobre a eficácia. Olha só. Então, olha a questão. Então, eu tenho a 1, a do meio é plena. Bom, essa daqui é contida, essa daqui é plena. E grandes fortunas, instituir impostos sobre grandes fortunas limitada. A primeira, civilmente identificada, ela é contida. Essa daqui é plena. Então vai ser essa aqui, ó, gente. Eu tô com dificuldade, mas assim. Então vai ser contida, plena e limitada. Tá? E as questões a ser resolvidas agora, vamos ver. Tem a classificação de Maria Helena Diniz. Tá? E aí a classificação de Maria Helena Diniz, elas não são muito cobradas em prova, né? Mas ela é bem parecida, né? Ela diz que a norma de eficácia absoluta ou super eficazes são consideradas imutáveis, não podendo ser emendadas, né? São, enfim, princípios constitutivos sensíveis chamadas cláusulas pétreas a saber. Então, olha só, a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes, o direito e garantia individuais, que aqui
que a Maria Helena Diniz, ela fala que são de eficácia absoluta. E a norma de eficácia plena, né, que equivale às normas de eficácia plena de José Afonso. E as normas de eficácia relativa restringida, ela equivale à eficácia contida. E norma de eficácia relativa e complementável equivale à de eficácia limitada do José Afonso, certo? Então, são normas de princípios institutivos e normas programáticas, tá bom? E aí vamos terminar o capítulo com essa classificação aqui de Ward-Lamegos Burros. O festejado autor baiano inova ao reconhecer normas com eficácia exaurida ou esvaída, isso é, aquelas que já se extinguiram a produção e seus efeitos, tendo, portanto, sua aplicabilidade esgotada. São as próprias do ADCT, tá? Do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Os artigos 2º, 3º, 11, 13, 14 e 15 do ADCT são normas, já realizaram o seu conteúdo, já cumpriram seu comando normativo e agora não mais produzem efeitos. Tá bom, pessoal? Então, um beijo, ufa, cansei, mas pelo menos a gente, conseguimos ultrapassar essa parte. Mas fazer muitas questões, né, da questão da aplicabilidade contida, plena e limitada. Eu ainda tenho bastante dificuldade. Então, um beijo para vocês, tudo de bom. Compartilha com quem vocês acharam que merece. Tá bom? Beijo, tchau.